Segurança cibernética. Convidamos a todos a ocuparem os seus lugares para reiniciarmos os trabalhos. Tema do próximo painel: como a segurança cibernética pode apoiar a estratégia e a competitividade dos setores produtivos. Este painel abordará a visão de como e por que a segurança cibernética deve ser considerada no planejamento estratégico e seu apoio ao negócio. Durante este painel, também teremos a apresentação da cartilha de boas práticas. Convidamos ao palco para moderar este painel Ricardo Boechat. E convidamos também, como palestrantes, como debatedores, os senhores William Beer, diretor executivo da Álvares e Marçal Brasil e membro do GTSC, Luiz Zan, gerente de Prevenção e Segurança da América Latina, do Mercado Livre. José Vanderlei Galves, gerente de Segurança da Informação da Organização Bradesco, coordenador da Subcomissão de Segurança da Informação da FEBRABAN e membro do COTEC. Com a palavra, o moderador deste painel, Ricardo Boechat. Bom, mais uma vez, bem-vindo a todos. Espero que tenham tido um bom almoço. Nós vamos começar, portanto, a segunda jornada de nosso congresso. Tivemos, lamentavelmente, menos um participante que estava previsto, o que também, por outro lado, vai nos permitir recuperar o tempo que estouramos pela manhã. Então, a expectativa nossa é que possamos realizar esse painel em 40 minutos, dentro da mesma dinâmica aplicada aos anteriores, com perguntas da plateia e tudo mais. O William vai colaborar comigo aqui, mais do que isso, eu vou colaborar com ele, porque a cada painel nós temos um representante da Fiesp, ele é do Grupo de Trabalho de Segurança Corporativa, que vai não só participar do debate como painelista, mas também apresentar as perguntas elaboradas, preparadas pela produção do próprio Congresso. Então, William, eu te passo a palavra para que você já formule a pergunta guarda-chuva aos nossos participantes, por favor. Tá bom, muito obrigado. Boa tarde a todos. Estou muito feliz e honorado de ser com vocês aqui hoje. Claramente, cibersegurança é um tema muito importante para todos, por nós como pessoas profissionais, para nossas famílias, para todo o Brasil. E parabéns à Fiesp por organizar essa conferência, porque acho que seja fundamental para o país. Como o Ricardo falou, hoje apresentamos também essa cartilha, que é muito interessante e muito importante. São boas práticas de segurança cibernética e acho que eles tenham ótimas lições. Pode ser, não básicos, mas importantes para todas as empresas de todas as dimensões. Quando vamos falar de cibersegurança, acho que seja importante lembrar que cibersegurança não é todo negativa, que existem lados positivos de cibersegurança também. E vamos explorar isso um pouco com o nosso painel. Acho que também seja muito importante a falar que temos ilustros panelistas de empresas bem importantes, onde claramente cibersegurança é muito importante para eles, mas acho que hoje também com eles se pode explorar lições práticas e úteis por todas as empresas de todas as dimensões. Então, claramente, Zan de Mercado Livre e Vanderlei de Bradesco vão compartilhar com vocês algumas informações mais importantes. Mas, antes de passar a palavra aos meus colegas, quero falar um pouco de minha visão de cibersegurança aqui no Brasil. Claramente não sou brasileiro, sou canadense, mas moro aqui. Temos vários sotaques aqui no Brasil. Sou de Acre.
Mas, claramente, minha visão é uma visão que está mudando todo o tempo, porque o Brasil é grande, é uma nova experiência para mim, mas veio uma situação um pouco atrasada, um pouco diferente da Londres, onde estava antes de chegar aqui no Brasil. Acho que muito foco de grandes empresas e também de pequenas e médias empresas está ao lado de tecnologia. E esse não é correto, porque claramente quando se fala de cibersegurança, se fala de pessoas, tecnologia e processos. É muito importante que essas três coisas trabalhem junto e equilibrado. Acho também que é bem importante que os executivos sejam envolvidos, porque é uma responsabilidade muito grande. Cibersegurança não é fácil, é complicado. Então, sozinhos, o time de segurança não acha, não acredita que eles, nós, podem resolver todos os problemas. É necessário o envolvimento dos executivos. Eu frequento muitas conferências também ao exterior. Estou muito feliz porque vejo agora muitos Chief Marketing Officers, muitos CFOs que estão participando em conferências de cibersegurança. Isso é positivo, porque com sua ajuda e seu apoio, acho que se podem fazer coisas diferentes. Acho também que é importante que se fale de criatividade, inovação. Muitas coisas, muitas conversas, muitas abordagens de cibersegurança são baseadas sobre compliance, sobre fechar, sobre defender. Claramente, os criminosos são muito dinâmicos, muito criativos. Então, acho que é importante que nós também sejamos criativos, dinâmicos e inovadores. Uma outra coisa que acho que é importante, e depois vou passar a palavra aos colegas, é que lembra bem uma situação em 2008, quando estava em Londres. Claramente, em 2008 foi um momento complicado para a Inglaterra, grandes problemas econômicos, e infelizmente foi claro que cibersegurança poderia ser uma área de cortar ou reduzir orçamentos e cortar times de cibersegurança. E acho que em muitas empresas britânicas foi um problema muito grande. Por quê? Porque depois de 90 dias, mais ou menos, foi claro que a quantidade de fraude começaram a aumentar. E também, claramente, muitas pessoas que estavam mudando empresas, que estavam em dificuldade, começaram a roubar dados. Então, acho que isso 2015 para o Brasil, que vai ser um pouco complicado, deve ser deve ser importante para todos nós de focalizar sobre a importância de cibersegurança e entender que cibersegurança é importante para o negócio. E depois, no grupo, vamos debater sobre esse tema. Então, essa é uma breve introdução de mim. Quero vocês, Anne, de fazer uma breve introdução e falar um pouco de sua opinião de cibersegurança aqui no Brasil. Muito obrigado. Boa tarde, agradeço também o convite, é uma honra estar presente aqui nesse evento que é um sucesso. Eu participei de um outro evento, Boixá, eu estava na palestra e você comentou das suas filhas da dificuldade de gerenciar o livro de cabeceira versus os tablets. Eu levei isso como experiência pessoal e espero poder gerenciar, né? Compartilho aí a sua ideia, que pode ser um ponto interessante para todos, que o livro de cabeceira é insubstituível, mas o tablet é uma realidade. Então, o mobile também é uma realidade. Então, a gente definir tempos de uso para as crianças, eu acho que é super relevante. Então, eu aproveito aqui para agradecer essa sua opinião, que eu segui. E aí, eu aproveito para puxar o tema, né? Então, a gente conversou um pouquinho de manhã, eu escutei bastante falarem de senhas, né? Senha 1234, a minha senha não é 1234. Você vai acessar um site, você coloca uma senha 1234, ele vai falar que a senha é fraca. Aí, você coloca uma outra senha, você põe um caractere, ele fala que a senha é fraca. Aí você bate no teclado, você já está incomodado que você não consegue logar, aí a senha é ótima. Parabéns, você logou. Só que você não lembra mais daquela senha, você não consegue usar, né, de novo aquele site que você está tentando comprar ou consultar ou vender. E mais do que isso, né, o quanto a senha hoje ela é importante, né? A tendência é que a gente não trabalhe mais com senha. A senha ela não é mais uma informação, não é um dado mais sigiloso, né? Não é um dado que faz muita diferença para você garantir ou não o acesso
seguro em um determinado ambiente. Então, um pouquinho aí falando de inovação, falando de novas tendências, né? Eu espero que as suas filhas e os meus filhos possam, no futuro, usar o mobile, e eles irão usar, né, todos os dispositivos, e provavelmente não utilizarão senhas, e será bem diferente. Um outro aspecto super relevante, né, que a gente trabalha muito, é a parte comportamental, né? Então, eu faço um pouco uma analogia: se você estiver andando aqui na Avenida Paulista e você encontrar e ver uma pessoa chegando, você fala, putz, será que eu conheço aquela pessoa? Eu não conheço. Você vai começar a analisar algumas características, você vai analisar a altura, você vai analisar o formato do rosto, você vai analisar o cabelo, pode ser que tenha perdido um pouquinho com o tempo, o peso, pode ser que tenha engordado um pouquinho, mas você analisa algumas características, dificilmente ela vai ter diminuído de tamanho, né? Algumas pessoas sim, um pouquinho, mas você não muito, né? Então, você tem alguns comportamentos, tem algumas características que você consegue identificar aquela pessoa que está navegando no seu site, né? Então, você sabe, se ela usa um mobile, por exemplo, você é capaz de saber se ela usa um mobile na vertical ou se ela usa um mobile na horizontal, né? Você consegue, hoje com os dispositivos também foram comentados na manhã de Apple Pay, você consegue ter a impressão digital da pessoa que está usando o seu dispositivo. Então, essa é a tendência, né? Esse é o futuro, né? A gente conseguir fazer negócio, né? Identificar as anomalias, né, que a gente encontra nos ambientes, e não impactar os clientes bons, as pessoas que querem comprar ou vender, né? No caso específico do Mercado Livre, o Mercado Livre, em 2014, né, ele foi renda principal de 150 mil famílias. Hoje tem ativos mais de 120 milhões de usuários em números regionais, e a gente tem mais de 22 milhões de ofertas, né, publicadas no site. Então, é um ecossistema completo, e que a gente trabalha de uma forma muito efetiva, muito ligada com a área de tecnologia, respostas muito rápidas. Eu acho que a área de tecnologia, como você muito bem falou, ela tem que estar veloz e assim, com inversão, com capacidade financeira para atender e executar aí os melhores modelos de negócio praticados no mercado. Deixa eu pedir ao Zé Vanderlei um tempinho mais, Vanderlei, porque atropelar, já que nós estamos em menor número nesse painel, podemos talvez imprimir um ritmo de bate-papo aqui. Zé. Eu tinha até perguntas para te fazer, que na sequência só o Vanderlei vai falar, e também para fazer perguntas ao Zé, mas já te perguntar o seguinte: você deu aí a dimensão do Mercado Livre, uma interface com o público gigantesca. Dá os números novamente, por favor. Sim, a gente está falando de 120 milhões de usuários e 22 milhões de produtos publicados. Ponto. Agora há pouco estávamos falando das vulnerabilidades que resultam da simples presença de nossas filhas por perto de computadores. Aí você, em seguida, diz que lida com 120 milhões. Vocês são muito visados por ataques cibernéticos de algum tipo de... Eu acredito que, como foi apresentado hoje na pesquisa, né, a gente se enquadra aí na pesquisa apresentada hoje pela manhã, né, tentativas de ataques ocorrem, como ocorrem com as maiores empresas citadas aqui. A gente monitora, a gente não se encontra no grupo das que não monitoram, né, a gente monitora, mas a gente, felizmente, não tem um case negativo, né, como a Target foi apresentada também aqui. A gente, felizmente, até hoje, a gente conseguiu garantir que os dados, né, não tenham sido capturados. Então, os melhores modelos de criptografia, de senhas, o PCI, compliance, enfim, a gente usa os melhores modelos de segurança de dados possíveis, e nada é perfeito, né? Até hoje a gente tá garantido, a gente sim tem, respondendo a sua pergunta, ataques, mas a gente sim se protege bem e não perde esses dados. O José Vanderlei Galves, como vocês já ouviram aqui, é gerente de segurança da informação da organização Bradesco, coordenador da Subcomissão de Segurança da Informação da Federação Brasileira dos Bancos e membro da COTEC. José Vanderlei, eu queria que, junto com a exposição que você vai fazer, respondesse, já inserisse aí na tua abordagem o seguinte: os cybercriminosos que são
gabaritados, ou eles contam também com uma idiotice média das vítimas, entre as quais eu me incluo. Tem gente, por exemplo, que me liga para a rádio às vezes, eu queria que você denunciasse um negócio. O que você quer que eu denuncie? Eu recebi aqui um torpedo do Silvio Santos, dizendo que eu tinha ganho R$1 milhão no baú e que eu tinha só que apertar não sei o quê, falar não sei o quê. O cara vai, aperta, fala e tal. Eu recebo lá o dia inteiro mensagens das mais malucas, até para sair com a Angelina Jolie já veio mensagem. Quer sair com a Angelina Jolie? Clique aqui. Eu confesso, essa eu quase cliquei. Mas, quer dizer, o que é uma habilidade que está eu estou me referindo, claro, a esse tipo de crime cibernético, mais do varejo, né, do cidadão vulnerável, da sociedade, em última análise. Claro que o cara que vai invadir as informações da NASA ou do Pentágono e tal, outra coisa. Mas esse cotidiano, que é o que mexe com o dia a dia das pessoas. Sim. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de compartilhar informações. Eu não diria idiotice, né? Se falou muito aqui sobre a parte de conscientização. O que nós temos, primeiro, né? Ainda hoje, por incrível que pareça, o phishing, né, que é aquele e-mail que a gente não pediu, que traz coisas desse tipo, né? Veja aqui as fotos recentes da determinada pessoa, e a pessoa sai clicando, né? Eu estava vindo hoje de manhã e, coincidentemente, no rádio, o phishing que está rodando aí, está bombando, é da Receita Federal. Através daquele e-mail que eles estão mandando aí, você consegue alguma coisa diferente que a gente não está conseguindo acessando o site para baixar o aplicativo, né? Ou seja, as pessoas caem. Então, a gente chama hoje de engenharia social, mas a parte principal, ou a ferramenta principal, a arma principal que os engenheiros sociais, para quem não sabe, engenheiros sociais, na verdade é o fraudador, né, é uma especialidade. Ele utiliza de todas as técnicas, né, tanto tecnologia como aquele cara que liga, aquele cara que passa a conversa, né, e para roubar credencial ou para roubar informações, né. E aí, com um fim objetivo, e independente, muitas vezes, do nível de conhecimento e de conscientização da pessoa que está sendo atacada. Né? Por incrível que pareça, a gente ainda, né, voltando à conscientização, eu acho que vale a pena a gente voltar ao tema, porque, dentre as funções lá do banco, uma delas, né, que a gente tem é a parte do programa de conscientização. E, nesses anos aí, a gente descobriu o seguinte, na prática, né, rodando e conversando com as pessoas, que conscientizar, né, é você falar a mesma coisa várias vezes, diuturnamente. E muitas vezes você pega de surpresa que a pessoa fez aquilo. Muitas vezes alguma coisa muito básica mesmo. E aí, de novo, independe das pessoas. Independe das pessoas. Então, a conscientização, eu estava até conversando, uma coisa que a gente aprendeu, é um processo incansável. É um processo incansável. E braçal mesmo. E pior, né? Quem que vai sentar para assistir uma palestra de segurança daquela tradicional, né? Depois do almoço, vai dormir. Então, você tem que ser criativo para vender a ideia de segurança da informação, mas de uma forma agradável, que a pessoa acompanhe, né? e consiga absorver. Consiga absorver. Então, hoje, eu nem falo de educação e segurança da informação, mas é o que a gente persegue. Para a gente ter uma educação em segurança da informação, a gente precisa primeiro ter um processo de conscientização muito forte. A conscientização é eu saber o que eu posso ou não posso. Educação é eu já utilizar aquilo para que eu compartilhe com uma outra pessoa. E aí a gente vai mais longe, né? É uma coisa que a gente persegue, e a gente está nesse processo de conscientização e educação, que é o multiplicador de segurança da informação, que é a pessoa que vai falar de segurança da informação. Por quê, pessoal? O William falou muito bem, casos recentes aí de vazamento de informação que causam danos terríveis para as empresas. Tivemos casos, não precisa falar o nome, mas você tem perda financeira, você tem impacto à imagem, aquela base que vaza vai ser usada contra você para fraude ou contra os seus clientes, você perde cliente, aquela fraude a partir da base roubada vai gerar novamente um círculo vicioso. E recentemente a gente tem notado que pessoas, né, de cargos diretivos têm perdido o emprego. Ou seja, onde eu quero chegar? Segurança de informação não é responsabilidade só da área de segurança de informação.
tá? Ela está impactando. Quando a gente vê, né, não estamos nem falando dos riscos tradicionais, que é aquele risco da tua rede, restrita à sua empresa. Né? Eu estou falando, por exemplo, de um banco, que você tem uma rede, você tem um cliente acessando, e você tem que cuidar da segurança do seu cliente, de todas as formas, como bem dito, tecnologia, processo e conscientização. Né? Para a tecnologia, o controle é tecnologia de segurança, para processo são regras, manuais, orientações, e para as pessoas é conscientização. Agora, vamos ter em mente que, né, esses são os 3 pilares de segurança e informação. Não adianta você ter as melhores tecnologias, não adianta você ter os processos mais perfeitos, porque são as pessoas que mantêm, criam processos, são as pessoas que mantêm, né, as tecnologias. Né? Então, é o fator humano mesmo, é o fator humano. Eu acho que nós, como gestores, também temos que nos conscientizar e ter essa certeza. O fator humano é o que mantém a segurança da informação. E está na mão de todo mundo, não está só na nossa mão, não. Parece que há um fio condutor, né, entre os painéis desta manhã, tratando de segurança cibernética no plano global, né, e esta segurança cibernética que mexe com o cotidiano de cada um de nós. Né? E esse fio condutor parece que é o foco na pessoa, né? O foco na pessoa e através de processos que a eduquem, que a condicionem. Nesse sentido, eu queria saber, William, o que a cartilha tem que a gente possa destacar com esse foco, o ser humano, a figura, esse protagonista que parece poder colocar em risco a segurança americana e, ao mesmo tempo, a tua conta no banco e o filme da Disney da tua filha. Fala para mim. Mas acho que Vanderlei respondeu muito bem essa pergunta, porque claramente, como já foi falado, cibersegurança não é somente tecnologia. Acho que foi muito interessante um anúncio que foi feito do chefe do Banco de Inglaterra, contratando um psicólogo no seu time de cibersegurança. Eu pensei, parabéns, porque claramente com psicólogo, com pessoas que são expertos em comunicações, se pode não criar programas de comunicações bem diferentes, que acho vão fazer entender pessoas aqui o problema, porque se vou ler somente um policy, somente um documento frio, e claramente vai ajudar, é necessário um policy formal, mas é mais importante tomar limitações. Eles vão recordar isso. Então, acho que Vanderlei falou muito bem da importância de comunicações e trabalhar com colegas. Deixa eu perguntar aos 3. E aí, se a plateia quiser também participar, como a gente vai tentar acelerar aqui esse painel, fiquem à vontade mandando já as perguntas. Eu estava me referindo à coisa de uma cumplicidade inocente por parte da vítima em relação ao feito malévolo do seu algoz. É o cara que, por exemplo, como eu, vai lá e tecla que quer passear com a Angelina Jolie, está entregando os dados bancários e por aí vai. Mas há uma outra coisa que sempre me pergunto, e aí eu vou pedir que isso aqui fique entre nós. Lembra aquele episódio que até ensejou uma lei com o nome do episódio, que foi aquela moça linda que teve as fotos do no seu nome das coisas que ela ama, no seu nome do instrumento. Estou quase esquecendo dos dois, mas era no pendrive, como é que chamava aquilo? Era no computador, enfim, vazou. A Dickman, né? Isso. Eu, naquela ocasião, lá na rádio, eu arrumei uma polêmica do dia, ou do minuto, como é a minha função, dizendo o seguinte: as pessoas hoje não sabem que qualquer coisa que elas colocarem em qualquer meio de difusão, por mais ridículo que seja, não estamos falando nem dos eletrodomésticos inteligentes, não estarão vulneráveis. Então, em outras palavras, se eu resolver mostrar meu fantástico corpo nu, porra, ou eu estou ignorando em que era eu vivo, ou eu vou querer que vocês vejam meu fantástico corpo nu de alguma forma. Eu acredito, se me permite... As pessoas não têm que reduzir um pouco esse endonismo, não? Eu acredito que muita gente pensa que comigo não vai passar, né? Comigo não vai acontecer.
Eu acho que no lado do e-commerce, né, eu acho que o e-commerce cresce exponencialmente e tem muita gente que está utilizando pela primeira vez, né, ou com idade, ou com pouca idade, 18 anos, todas as idades está envolvido aí o modelo. Então, é responsabilidade, né, das empresas, sim, seguir essa parte aí de cartilhas, comunicações, termos e condições, e que, de uma certa forma, pode ser um pouco, não sei, talvez chato, talvez não tão interessante lê-lo, porém é importante, né, é relevante. A gente conversando ontem, putz, você já chegou a ler a cartilha, né, da Fiesp, você já chegou a ler os termos e condições do Mercado Livre, são coisas que ajudam você a ter uma tranquilidade na sua navegação, você trabalhar com segurança em um mundo que é o mundo real hoje, né? É o nosso mundo virtual, mas é a nossa realidade. E os novos entrantes, né? São aí, eu acho que e assim nunca vai passar, nunca vai acontecer comigo. Eu acho que também. Galves, você já botou foto sua pelado na internet? Não, nem me atrevo. Não. O que você acha? As pessoas estão se expondo muito ao risco. De nenhuma forma. Ele usou a imagem de atravessar a rua e olhar para os dois lados. Eu achei ótimo. Você usa a internet como se não fosse a Avenida Paulista sem sinal, né, de trânsito. É interessante. Tem um aspecto que nós falamos lá, né, que nessa linha aí, né, parece que muda, né? Antigamente, nossas mães falavam o seguinte: não abra a porta para pessoas estranhas, não converse com pessoas estranhas, né? É a mesma coisa. Tem um Snowden lá. Em dezembro de janeiro ele falou alguma coisa. Em dezembro de 2013, ele falou alguma coisa sobre que as nossas crianças, nossos jovens, eles nasceram e estão vivendo uma época que eles não têm a mínima noção de privacidade. Não tem ideia do que seja privacidade. Tá, ok? Então, a gente separa nas nossas palestras lá quem são, né, esses jovens, essas pessoas. São os nativos digitais que a gente fala. Já nasceram, né, teclando aí. Então, são criancinhas, você vê. E é verdade, né, não é simplesmente uma foto de uma criança de 2 anos teclando, né, no tablet, ou até menos. Então, qual é a característica desse pessoal um pouco aí, de 14, 15, 20 anos? Tratar com muita informação e, da mesma maneira, descartar, da mesma forma. Então, informação, aquele aspecto, o que é bom, o que eu tenho que proteger. Se eu não tenho noção de privacidade e eu descarto assim como eu acesso, né, então não tenho a visão. E aí se coloca o seguinte, que o não nativo digital, né, talvez eu também inclua, felizmente ou infelizmente, não, porque eu tenho trabalhado em tecnologia desde muito tempo atrás, mas o não nativo ele ficaria, né, com o dever de orientar os nativos nesses riscos, né, não atravesse a rua, não converse com estranhos. Mas muitas vezes você vê uma pessoa desse tipo que conhece menos que a garotada, conhece muito menos, expõe informações, né? E aí nós estamos falando de pessoas aí com 40, 50, 30 anos que abrem. Ou seja, a educação e a orientação é para os dois. É para os dois. As pessoas estão perdendo a noção de privacidade, é interessante, né? Desculpe. A tecnologia está forçando isso. Magnífica essa tua sacada, porque não é nem que elas estão perdendo, como você disse, a geração das minhas filhas, das caçulas, não tem a mínima ideia. Não sabe o que é isso, não é um valor que tenha figurado. Não é valor, não existe esse valor. Muito boa essa não existe esse valor. Noção aliás, de privacidade. Quem tem filho pequeno aqui a gente fica desesperado querendo incutir isso neles, ele não sabe o que é isso. Tem uma história, só para fechar, me desculpe, um amigo meu chegou, uns 2 anos atrás, e veio falar para mim, poxa, minha filha, meu filho falou para mim sobre Deep Web. Eu falei, você sabe, ele não tem a mínima ideia. Eu falei muito rapidamente, ele ficou assustado, né? Eu falei, olha, é bom você pelo menos orientar que ali, os aspectos ruins que tem ali, mas... E eu comecei a conversar sobre mídias e sobre o que você conhece, não conhecia nada. Aí ele até ficou assim, orgulhoso, eu nem participo desse negócio de mídia social. Eu falei, interessante, né? Eu não sei o que é pior. Você não participar e saber que está lá, porque alguém pôs informação sua lá, e você não está sabendo, ou você estar lá, né, contra a sua vontade, mas vendo o que estão pondo, eu sei. Ou seja, não adianta nós não participarmos, porque nós não temos controle sobre as informações que colocam da gente lá. E se você não estiver lá, como é que você vai saber? Ou seja, é um outro aspecto, né, do risco. Né, e nós estamos falando aqui, pessoal, a gente fala de banco, de falar de segurança da porta para dentro, e temos que falar da porta para fora.
E dentro de casa, você tem que falar de segurança no que diz respeito ao seu ambiente de trabalho e para a sua família. E você tem que saber. Você tem que saber, você tem que perguntar, você tem que acompanhar. Isso realmente é uma obrigação nossa. E para você saber acompanhar, você tem que conhecer onde estão passeando dentro da internet. Olha, o tema do nosso painel é como a segurança cibernética pode apoiar a estratégia e a competitividade dos setores produtivos. Eu queria propor que, nesses últimos 10 minutos, a gente concentrasse nesse aspecto mais empresarial, que é o tema que deu origem ao painel. Falamos agora de vários aspectos, mas também da vida cotidiana. Cadê Milani? Cadê? Está aí Milani? Milani escreveu para mim algo que eu acho uma sentença absolutamente correta, que tem tudo a ver com o nosso evento aqui. Boechat, mostrar seu corpo nu na internet é um exemplo de cyberterrorismo. Muito bom. E olha que eu tenho malhado, hein, Milani? Não faz ideia o que era antes. Bom, eu vou pedir, então, que cada um dos nossos painelistas fale um pouco desse aspecto empresarial do mundo dos negócios à luz do nosso painel. Como a segurança cibernética pode apoiar a estratégia e a competitividade dos setores produtivos. E aí, só uma cerejinha, qual é a área mais vulnerável na avaliação de cada um de vocês hoje no mercado? Quer dizer, quem está mais vulnerável? Banco está vulnerável? Varejo está vulnerável? E eu quero ainda fazer perguntas aqui da plateia. Queria muita celeridade nas respostas, por favor. Vamos lá. Tá bom. Eu, pessoalmente, acho que em muitas grandes empresas, não somente aqui no Brasil, mas também no exterior, faltam estratégias de cibersegurança. Então, se eu vou falar com um cliente, eu vou falar, quero ver sua estratégia de cibersegurança. Muitas vezes faltam esses documentos. Existem não somente listas de tecnologias que eles vão comprar. E acredito que isso seja parte do problema, porque se não existe um documento estratégico de cibersegurança para a empresa, é claro que a cibersegurança não pode apoiar os negócios. Então, pessoalmente, acho que isso seja um primeiro passo muito importante que todas as empresas podem fazer. Outra coisa que acho que seja interessante é que algumas empresas ao exterior estão usando cibersegurança para vender mais. Por exemplo, Vodafone, na Inglaterra, está usando cibersegurança por demonstrar, por fazer publicidades, falando que eles têm a rede mais segura da Inglaterra. Então, acho que com uma boa estratégia de cibersegurança que está veramente apoiando negócios, que seja alinhado com negócios, se pode usar cibersegurança para vender mais. Continuo nessa linha, concordo, e aí recentemente agora no Brasil a gente tem o processo aí de compra garantida, né? Que também você, através de cibersegurança, você consegue garantir que você vai ter segurança naquela compra ou o seu dinheiro de volta. Então, acho que esse também é um ponto super positivo. E volto um pouquinho no que eu comentei inicialmente, eu acho que todo o processo de acesso, ele tem que ser facilitado. Então, se você tem que usar one-time password, você tem que estar com chaveiro, você tem que sempre atualizar sua máquina para ter um dispositivo que seja compatível com o mais atualizado. Se você tem que ter uma pergunta de segurança, que a pergunta de segurança às vezes é o nome do seu cachorro, mas o cachorro já morreu, você já tem outro, você não sabe se é o primeiro ou se é o segundo, você erra, você fica bloqueado, você tem que ligar, entrar em contato com a central. Então, todo esse processo de acesso, ele tem que ser facilitado, porque se cada fraude, cada modalidade, cada caso diferente que aconteça, você colocar um step a mais no processo de segurança, você inviabiliza o uso e a pessoa se desinteressa e vai ou para o concorrente ou para uma loja física. Contanto que não me peço para dizer a data do aniversário da minha mulher, que eu sempre esqueço, Então, aí, como cada esporro. Galves, vai, é contigo. Okay. Rapidinho. A nossa visão é o seguinte, como banco. O banco, a essência, não dá para se falar num produto novo, serviço novo na praça sem segurança. Então, a segurança está na essência dos produtos. Então, hoje, muito semelhante a muitos anos atrás, trabalhando em indústria telecom, você tinha uma avaliação específica de segurança para cada produto, o segurança embarcada. Então, hoje, o lançamento de um produto não tem como você não avaliar todas as possíveis vulnerabilidades, implementar mecanismos de proteção, fazer um acompanhamento e monitoramento, atuar tempestivamente em incidentes, manter uma base de lições aprendidas, PDCA em cima de regras, PDCA em cima de regras de monitoramento, ou seja, objetivando, né,
amenizar o máximo possível perdas. Segurança tem que ver o negócio realmente como cliente, tem que participar da construção do produto, do serviço, e o negócio tem que ver segurança como valor agregado. O negócio tem que procurar segurança. Quando você atinge esse aspecto, redução de perdas, e o negócio de procurar constantemente para que todos os produtos saiam realmente com a segurança necessária e desejada, você atingiu um objetivo de segurança na organização e atingiu o teu objetivo como área e o porquê dessa área existir na organização. Queria perguntar para o Fábio, da Sanuit. Fábio, cadê? Fábio. Já deram tua resposta, embora eu não tenha feito a pergunta do Fábio, só para vocês saberem como é tratado o golpe de compras não entregues e como, além da negativação no ML perante a lei, como a ML ajuda a vítima. Bom, isso está contemplado aqui pelas respostas, ok? Bom, temos também a pergunta do Cristiano Petroni, no que diz respeito ao pós-crime virtual. Quais são, aproximadamente, os resultados de uma investigação por parte do banco, por exemplo? Ele pergunta também para o Mercado Livre. No pós-crime, qual é o resultado que vocês têm obtido aí nas investigações? O pós-crime, vamos ver se a gente entende. Pós-crime, nós estamos falando o quê? Uma tentativa. Aconteceu a fraude. Aconteceu a fraude. Consumou a fraude. Vamos deixar bem claro que a fraude é sempre a partir, né, de uma máquina, de um acesso. Existe um monitoramento, né? Muito disso já é barrado, né? E quando há alguma coisa nova, você tem equipes de segurança que avaliam, né? É aí que você tem as lições aprendidas. Esse é o processo, é o PDCA. Esse é o PDCA. Então, existe uma ação efetiva de entendimento, né? E ação tempestiva em cima. Nossa, você falou o nome do autor da pergunta, é o Cristiano Petroni. Vai, você. Na parte de pós-crime, a gente, como foi comentado aqui pela manhã, a gente legalmente não tem muitas oportunidades, né? A gente acredita que como o Renato comentou, né, os processos legais aí da parte criminal poderiam ser revisados e aumentar um pouco aí as penalidades. Mas a gente segue a gente está com a presença aqui do nosso representante advogado criminal. A gente tem advogados parceiros, escritórios criminalísticas, e quando a gente tem um crime, a gente vai assim até o fim, dentro das leis vigentes e conforme a gente pode atuar. A gente, apesar da crítica que eu conheci na parte da manhã dos colegas, a gente tem possibilidades de atuar, sim. É isso que você acha Sim. Quando necessário também o envolvimento. Você tem um aspecto técnico, um aspecto jurídico, e você tem o envolvimento de várias pessoas e são chamadas de acordo com o necessário. Envolvimento, inclusive, até chegar à delegacia mesmo. A legislação hoje vocês consideram satisfatória? Não, como eu recém comentei, não. Não? Acho que há necessidade de fazer uma revisão no que diz respeito, inclusive, a penas. Outro consenso aqui dos painéis, né? Inclusive no plano internacional. Vejam que os americanos estão trabalhando com uma legislação de 1996, não é isso? Nossa, de louco, né? Para um mundo como esse. William, tem uma pergunta aqui. Quão efetivos, em termos de segurança, são os cofres de senhas tipo LastPass? Interessante. Então, acho que esse tools, esses utilities sejam úteis. E acho que sim, podem ser utilizados para organizar, arquivar suas passwords, mas claramente devem ser bem protegidos, com um password muito complicado. Mas acho também é importante falar que, por todos os sistemas importantes que eu pessoalmente uso, onde são disponíveis, uso two-factor authentication. Então, existe claramente o password de base, esse pode ser arquivado em um utility como LastPass, mas também
também existe um sistema de forte autenticação, que pode ser com meu smartphone, com token, e acho que esses sejam fundamentais por sistemas importantes. Mas concordo também com vocês, Anne, quando você falava de biotromia, porque acho que também novos sistemas estão começando a ser utilizados e acho que um debate sobre o futuro da senha é importante, porque claramente com todas as senhas que temos é muito, muito complicado lembrar e organizar essas senhas. Fernando Fonseca faz aqui uma pergunta muito boa, viu, para a gente compartilhar aqui, William. Pela manhã, os atacantes, quer dizer, os cybercriminosos, enfim, os que fazem ataques cibernéticos, foram supervalorizados e os usuários responsabilizados pela segurança. É a leitura do Fernando Fonseca. O que dizer das empresas que não protegem adequadamente os dados? Aí ele conclui aqui. A falta de uma legislação de privacidade e proteção de dados pessoais não deixa a maior parte das empresas negligentes? Isso não estimula os atacantes a seguirem esse caminho fácil? E aí faz uma ressalva. Empresas como bancos e o próprio Mercado Livre protegem os dados porque estes são ativos importantíssimos destas empresas. Mas o que dizer, por exemplo, de hotéis, editoras e outros mais? Locadoras. A gente tem aí grandes vulnerabilidades no mercado de dados, principalmente quando a gente fala de informações de cartão de crédito, né, que em comércios físicos como estes, elas são copiadas e armazenadas de forma totalmente não compliance com as regras de PCI. Então, a gente hoje preocupa, é um bom ponto, muito relevante para o processo. E no aspecto de segurança de dados do usuário, vai além, eu acho, que da importância do ativo dos dados. Eu acho que a gente está adequado com a lei vigente, né? Então, os dados eles são, sim, sigilosos, porém, esses dados podem ser compartilhados de imediato através aí de ofícios ou necessidades legais. No lado do Mercado Livre, não somos tolerantes a nenhum tipo de atividade ilícita na nossa plataforma, como a gente sempre tem um exemplo, né? Se você tem um prédio, né, e você aluga o seu prédio para fins aí comerciais e um locador do seu prédio ele está realizando uma atividade ilícita, né? Quando você fica ciente, você é informado dessa atividade que ele está executando ilícita, de imediato você vai retirá-lo ali do seu ambiente, né? Então, a gente trabalha dessa forma e de acordo com as regras vigentes. Okay. Bom, o mercado financeiro ele é fortemente fiscalizado, fortemente regulamentado, então, por princípio e por essência, nós temos que respeitar, atender os 3 princípios de segurança, confidencialidade, disponibilidade e integridade da informação. Não temos como, a lei do sigilo bancário nos obriga. Não para tanto, realmente, esses princípios é uma questão diária, né, atendê-los. Porém, o que nós estamos vendo de mudança, né, esses princípios fazem parte, estão dentro, né, são os princípios básicos da ISO 27000, os profissionais de segurança da informação conhecem. O que nós estamos vendo a partir do Marco Civil da Internet, a Lei Caroline Dickmann, nós estamos tendo princípios de segurança, né, e controles de segurança da informação sendo transportados para a legislação. Então, para o profissional de segurança da informação, já não basta conhecer e manter a ISO 27000. Ele agora tem também leis onde estão sendo refletidos esses controles da ISO 27000. E pela nossa experiência, pelo que a gente tem visto na Febraban e dentro do Bradesco, a cada novo PL relacionado a TI e SI, nós nos reunimos, a gente comenta, a gente discute e vê o que nos impacta. Inclusive, refletir esses aspectos legais em nossas normas de segurança. Ou seja, não temos que nos limitar mais às melhores práticas de segurança da informação. Agora é lei. Marco Civil é lei. Bom, a partir de agora, a gente está estourando o tempo, então eu vou apertar o pescoço de todo mundo para a gente só estourar 5 minutos. Quero fazer mais 2 perguntas da plateia. O William quer comentar essas abordagens? Acho que, tradicionalmente, quando se fala de cibersegurança, todo mundo, infelizmente, pensa nos bancos, grandes retailers online, e acho que seja muito importante que todos nós pensamos
compartilhamos também os nossos dados privados. Por exemplo, eu não quero compartilhar meu CPF com todo mundo. Por quê? Porque meu CPF é um unique identifier. E com a simples busca em Google, se pode começar a recriar minha identidade digital. Então, acho que seja importante refletir não somente os dados que são dados financeiros, dados, por exemplo, de comércio eletrônico, mas também os dados pessoais. E também acho que não são todos os setores, não são somente os bancos, mas são todos os setores. Muitas empresas não pensam, não estão focalizadas sobre segredos corporativos, por exemplo, dados dos executivos, onde moram, quanto ganham, planos estratégicos. Esses dados têm um valor muito, muito elevado para criminosos também. Então, é um problema que toca todas as empresas, em todos os setores. E acredito fortemente, em base à minha experiência também no exterior, que se pode aprender muito trabalhando com bancos, compartilhando informações, experiência no mundo bancário, com informações que vocês têm, com outros setores. E acho que essa cross-pollination pode ajudar muito a situação. Bom, eu não tenho condições de encaminhar todas as perguntas, enfim, sobraram poucas, peço desculpas aos que não incluíram. Vou encerrar aqui com a pergunta da Vanessa, do Instituto de Computação da Unicamp, que remete um pouco a coisas já abordadas, mas tem aqui um final que ela diz: da mesma forma que é importante educar as pessoas sobre como usar os sistemas de computação com segurança, também é preciso adaptar e melhorar os sistemas para que se adequem aos comportamentos inseguros dos usuários. Os sistemas incorporarem essa realidade na sua formulação e na sua operação. Como vocês analisam tais comportamentos e os traduzem em possíveis melhorias tecnológicas, aí eu acrescentaria, nos sistemas de vocês especificamente? Também um bom ponto. Eu faço um exemplo com um caso prático. Não é normal a pessoa errar 5, 6 vezes o seu nome na hora que está digitando. Então, eu acho que esse tipo de comportamento deve ser monitorado. E eu aproveito aqui para fazer o meu encerramento também relacionado ao tema. Eu acho que o investimento hoje em mobile, o investimento em tecnologia, em redes neurais, em controle de comportamento, em controles biométricos para as empresas que querem crescer e trabalhar de forma segura no mercado é mandatório. Eu acho que esse caminho, esse exemplo, é o que todos temos que seguir para garantir aí todo um ecossistema seguro e os 7-1 ou 100-0 comentado pela manhã, na parte governamental, quando a gente passa isso para a parte empresarial, não é assim, é o oposto. Hoje, a grande maioria dos usuários, e a grande maioria mesmo, assim, mais de 99% dos usuários são usuários bons, são pessoas que são bem intencionadas, então a gente fala de uma minoria, e que tenta, aí, de certa forma, de fragilidades ou do lado dos usuários ou do lado das empresas, se aproveitar de brechas para ganhar algum tipo de vantagem de forma ilícita. Então, no nosso lado, no lado das empresas, quem está ganhando disparado são as empresas. Obrigado mais uma vez aqui pela presença. Você concorda? Eu concordo, acho que eu complemento da seguinte forma, e aí que é o desafio diário. É claro que todos os bancos eles querem que os seus clientes utilizem mais o IB, utilize a ATM, utilize seus canais eletrônicos. Por outro lado, nós temos que garantir que aquela pessoa que está chegando ali é aquela pessoa. Então, existem dois momentos, o momento da identificação e o momento da autenticação. É nesse momento que nós temos que garantir, e a partir do momento que eu tenho essa certeza, você pode entrar, e aí é dentro que a gente tem que oferecer a melhor forma, a forma mais fácil, oferecer uma facilidade para que você volte mais vezes e use os recursos do banco. Mas a gente não pode abrir mão dessa necessidade, eu tenho que estar confortável, e aí na linha que o Zan falou, não é simplesmente aqueles elementos de autenticação, não é só senha, eu tenho que garantir que você é você. Então, tem uma série de recursos que nos possibilitam ter essa certeza. Na verdade, essa é a nossa visão de banco. William, o que você acha? Vamos voltar aqui à pergunta. Você acha que... Queria que você comentasse um pouco essa abordagem da Vanessa, do Instituto de Computação da Unicamp. É importante educar as pessoas como usar os sistemas
de computação com segurança, mas é preciso, eu chamaria de educar os sistemas para lidar com uma realidade de comportamentos inseguros por parte dos usuários. Como é que você vê este fato, como é o tratamento dado a esta realidade por parte das empresas? Eu acho que seja uma pergunta fantástica e acho que é importante também lembrar que a cibersegurança é agora muito jovem. Nosso setor é jovem, temos muito trabalho a fazer e, outra vez, acho que seja fundamental a trabalhar com outras pessoas, com outras especialidades, por fazer sistemas mais seguros. Mas uma outra coisa que acho que seja importante é que vai acontecer. Vamos ser atacados. É importante ser pronto a responder quando vai acontecer. Ao exterior, estamos vendo um grande mercado de ciberseguros. Por quê? Porque, é claro, para muitas grandes empresas agora, que não se pode chegar a 100% de proteção. Então, um pouco percentual de risco que vai remaner vai ser transferido para uma companhia de ciberseguros. E acho que essa abordagem é industrial, é muito mais robusta e baseada sobre uma abordagem de risco que se usa em outras áreas. Então, acho que temos agora muito trabalho a fazer. Bom, eu quero agradecer aqui ao Luiz Afran. O Luiz está perguntando, a exposição demasiada pode causar problemas futuros para os jovens, sem que se deem conta de que vão crescer e as informações postadas hoje, enfim, veiculadas hoje, permanecerão sempre na rede. Ele abordava como lidar com esta realidade. E temos também o Rodolfo Guerra, temos uma etapa a cumprir no comprovante cartorial virtual para colher a evidência do crime ou fraude. Então, comprovante cartorial virtual para poder colher a evidência do crime ou fraude. Hoje, pergunta a ele, quantos cartórios possuem esse atendimento no Brasil? Alguém sabe? Quantos? Não? Não. Por que não são facilitadas tais evidências cartoriais fora do eixo Rio-São Paulo? Alguém tem essa resposta? Me pareceu muito boa, mas específica demais para os nossos painéis. Nota 0 para os 3 nesse quesito. Você pegou eles todos de uma vez só, viu, querido Rodolfo? Bom, Luiz, eu vou passar a pergunta para os painelistas para ver quem pode enviar essa resposta também, porque é mais conceitual, mais geral. Ok, te peço desculpas. Também foi a única que eu não consegui encaixar no tempo. Quero agradecer ao William, ao Luiz Zan, ao José Vanderlei Galves pela participação nesse painel que discutiu como a segurança cibernética pode apoiar a estratégia e a competitividade dos setores produtivos. Temos um aviso importante do nosso mestre de cerimônia. Obrigado a todos.